Olá, pessoal do nosso grupo Os Mensageiros. Estamos aqui uma vez mais reunidos, sempre com o mesmo objetivo, sereno, para explicar as nuances de nossa vida material com vistas à nossa vida espiritual. Olha, pessoal, nós estamos no limiar de um novo ano, e que este ano de 2024 seja de muito proveito para todos nós, não só junto com a família querida, porque com ela nós estamos navegando rumo ao infinito, trabalhando, amando, progredindo. Então eu desejo para todos vocês que me ouvem, que nos assistem, um efusivo 2024 com muita saúde, muita paz, as famílias se amando, reunidas, porque as famílias elas se desenvolvem tanto no aspecto coletivo como no aspecto particular. Portanto, eu agradeço de coração o estímulo que de vocês eu tenho recebido, que Deus nos ampare e vamos todos unidos com o mesmo desejo de aproveitar o tempo para sermos felizes no futuro. Obrigado por tudo e vamos ao nosso estudo. Como vocês sabem, nós estamos num capítulo bastante extenso que trata da transmigração progressiva. Nós vamos em frente, vamos ver do que se trata e vamos assim estudando e aprendendo. Então, pessoal, em continuação à pergunta 190, onde nós paramos, ali se fala o que é transmigração progressiva. Transmigração progressiva é um desses termos que é utilizado para explicar a evolução dos espíritos através da reencarnação com a pluralidade das existências nos diversos mundos, sendo apenas dessa forma que o espírito pode chegar à perfeição. De fato, pessoal, tem que haver isso, senão o espírito fica parado, né? Ele tem que experimentar novas encarnações em novos mundos. Nós nem sabemos de que mundo nós viemos, se somos espíritos terrenos ou viemos de outros mundos, desses que estão rolando no espaço e que são incontáveis. E nós perguntamos, será que Deus criou apenas para nos distrair nas noites estreladas? Não. Seria duvidar da inteligência de Deus. Tudo isso que está aí é habitado de alguma forma de vida, nós já explicamos isso. Então vamos em frente. Então, na pergunta 191, quis saber Allan Kardec se as almas dos nossos selvagens estão no estado de infância. Percebam o seguinte, vamos tratar apenas aqui dos nossos selvícolas. Eles já estão bastante adiantados. Nós temos selvícolas aí que estão aculturados, que já passaram pelas faculdades, são todos inteligentes, progrediram. Então, mas existem povos selvagens que ainda estão nesse estado de infância. Os aborígenes da Austrália, mesmo no Brasil, existem ainda índios que estão em fase de aculturamento. Então é uma infância relativa, pois que as almas desses selvícolas, elas já estão assim em um certo desenvolvimento e são dotadas de paixões, não é? Como todos nós ainda temos esse resquício dentro de nós, que é a paixão. E na pergunta 191, quer dizer, é um desenvolvimento da 191, se as paixões indicam desenvolvimento. Antes de prosseguirmos, o que é paixão? É isso que a gente tem que entender mesmo. Em si mesmo, pessoal, a paixão não é um mal, como muitos pensam, mas ela pode tornar-se um mal quando traz em si algum tipo de dano, seja material, emocional ou espiritual.
para o próprio indivíduo ou para as outras pessoas. A paixão, propriamente dita, é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. A este excesso, sim, é que se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Então, nós vemos aí casos absurdos, né? Quando a paixão chega a um momento de desvario. Por exemplo, um homem que se apaixona perdidamente por uma mulher e vice-versa, e daí surgem esses casos absurdos, né? De crimes, enfim, toda paixão exagerada não é boa. A paixão, quando é serena, tranquila, quando um homem ou uma mulher se envolve num projeto que leva o benefício para uma pessoa, uma comunidade, a paixão sim é digna, ela dá força, dá energias para a pessoa prosseguir. E Allan Kardec, então, não é, com a sua natural capacidade, ele fala o seguinte sobre a vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea. É, exatamente, pessoal. Ela passa gradativamente do estado de embrião, que eu sempre falo, existem mundos aí, né, infinitos, aonde a vida está em embrião ainda, ou no estado de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio e nem a decrepitude da vida corpórea, que é o que acontece aqui no plano terreno. À medida que envelhecemos em função natural do estágio evolutivo em que nos encontramos, há uma degeneração do corpo físico, ao passo que o espírito se engrandece e se ilumina. É assim mesmo, pessoal. Nos mundos superiores não acontece isso. A decrepitude física não existe. São mundos felizes na encarnação, tanto na juventude como na fase adulta, ou mesmo na fase final de vida. O corpo conserva o mesmo brilho, a mesma forma. Você vê que é um mundo completamente diferente, não é? Então, prosseguindo, que a sua vida que teve um começo não terá fim. É verdade, nós temos um começo e jamais teremos fim. Nós temos pela frente a eternidade, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo e o seu progresso realizar-se sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida, pessoal, a vida do espírito constitui-se assim uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias nas quais o homem adquire a maior experiência e instrução. Mas, da mesma maneira que na vida humana, há dias infrutíferos. Na do espírito, consequentemente, há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. Então, vocês vejam, pessoal, que Kardec, com todo o seu descortínio, sua enorme capacidade de síntese, nesse simples comentário, ele nos ilustra completamente sobre o que é a vida, a paixão, etc, etc. E prosseguindo, na pergunta 192, quis saber Kardec, por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros sem passar pelos intermediários? Vejam que é uma pergunta que exige um bastante critério, e é com esse mesmo critério que os espíritos respondem não.
Não é possível, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. É verdade, quando um homem se entende como um ser perfeito, ele ainda está muito longe, tem muita coisa a percorrer. Veja o nosso querido Chico Xavier, chamado de santo, de homem amor. Ele chegou à perfeição? Não, está longe, mas muito longe da perfeição. E assim nós também estamos muito longe dessa perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender, porque temos aí uma eternidade de aprendizado pela frente. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Então, vocês vejam que esses exemplos, enfaticamente, eles dizem que, da mesma forma que uma criança, por mais inteligente e precoce que possa ser, ela tem que passar pela juventude para chegar à maturidade e daí prosseguir. Então é assim mesmo, na vida do espírito é a mesma coisa. Nós estamos ainda, pessoal, por mais inteligentes e cultos que sejamos, nós estamos na infância do espírito. Ainda estamos carregados de necessidades, de defeitos que nós temos que paulatinamente ir extinguindo. E isso não é numa encarnação, serão necessárias muitas para termos calma, para termos saúde, para termos paciência. Tudo isso, pessoal, é muita, mas muitas encarnações. E na 192A, que é uma correlação da 192, o homem pode assegurar-se nesta vida de uma existência futura menos cheio de amarguras? A resposta é positiva, sim, sem dúvida. O homem pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Então, nós temos essa abençoada oportunidade que Deus nos dá de reduzir as dificuldades, de não entrarmos pelos atalhos e sim seguirmos na estrada reta do bom proceder. É assim que a gente adquire a melhoria e o progresso. E na 193, pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que havia atingido? Resposta: em sua posição social, sim, mas como espírito, não. Nós já vimos que o espírito não retrograda, ele pode estacionar, porque ele quer, mas o objetivo final é o progresso. Chega um momento que o espírito fica cansado de nada fazer. A ociosidade, pessoal, é a pior coisa que existe. Quando o indivíduo não tem nada que fazer, vive de braços cruzados. Isso não presta, não serve. Então, vamos em frente, graças a Deus. Nós temos aqui para finalizar uma mensagem muito bonita do nosso querido Chico Xavier. Vamos escutá-la? Está carregando. Está demorando um pouquinho, mas acredito que
Então vocês estão vendo que linda mensagem. A mensagem seja luz para nós, seja força. Muito obrigado por tudo. Até uma próxima quarta-feira.